Então, a gente tem umas perguntas aí, não é isso? 8 perguntas. Vamos ver se dá tempo da gente responder, pelo menos indicar o caminho da resposta de algumas delas. Algumas são bem interessantes, bem curiosas. Outras podem parecer bobas, mas são muito importantes também, como essa a respeito dos alienígenas, né? Quem tá... Matheus Toffel. Esperar um pouquinho, né? Eu não consigo ver quantas pessoas tem aqui. Eu estou vendo. Você consegue ver o tempo da live aí? Também não. Stoffel, Marcel, Rômulo, Tamires, Gabriel Mendonça. Bem, já temos aí 13 pessoas. Estílio. Então, boa noite a todos. A gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram do Instituto. E as pessoas fizeram algumas perguntas interessantes que têm a ver com os temas que nós costumamos tratar no Instituto. E a gente vai tentar responder, se não, pelo menos mostrar o caminho da resposta de algumas dessas perguntas. Algumas são muito difíceis de serem respondidas numa live, porque elas exigiriam toda uma aula e, dependendo do caso, até um curso para que elas fossem respondidas de forma suficientemente claras. Mas a gente vai tentar indicar aqui algum caminho para que a pessoa possa avançar um pouco na compreensão dessas questões. Aí eu convidei o Tomaso para poder fazer as perguntas e fazer alguns comentários, ajudar a gente a dinamizar um pouco a coisa aqui. Então, boa noite a todos e vamos lá. Vamos lá. Boa noite aí. Agradeço o convite, Sérgio. E eu separei aqui as perguntas por tema, né? Como eu disse, foram 8 perguntas e aí acabou que as 8 encaixaram certinho em 4 temas, né? E o primeiro tema, que é até a primeira pergunta feita também, é a seguinte: o tema é ciência e religião. A Igreja como fundadora da ciência, caso isso exista, quais seriam as explicações teológicas para isso? Eu gostaria de acrescentar, Sérgio, que é interessante porque, no geral, né, a gente aprende na escola e nas universidades que na história do progresso científico, a Igreja ou os cristãos aparecem como um elemento ali que, que gerava uma oposição e até uma perseguição dos cientistas, né, daqueles que buscavam o progresso científico. E a imagem que a gente tem é que os caras estavam lá tentando entender as coisas e os cristãos, né, vinham para atrapalhar e perseguir e principalmente calar os estudiosos da ciência, como se o fundamento da religião, da existência do cristianismo, por exemplo, né, ele precisasse, para se manter vivo, para as pessoas continuarem ali na fé, etc., ele precisasse calar certas pessoas, né? Precisava censurar esse progresso. Como se ele Então, fosse da ignorância. sim. E bom, é isso. Então, quais seriam as explicações teológicas para a Igreja como fundadora da ciência, né? Essa imagem dos primeiros cientistas cristãos também, isso existe também bastante na história, né? A pergunta não está muito bem colocada, mas se a gente for respondê-la literalmente, assim, a igreja não foi fundadora da ciência. A ciência é uma operação da razão humana. Então, ela é uma operação que deriva da própria natureza humana. Seja ele cristão, seja ele o que for. O ser humano, na medida em que ele é dotado de razão, ele é capaz de exercer ali a virtude da ciência ou a prática da ciência e de buscar pelos seus meios o conhecimento racional das coisas. Seja um conhecimento certo e absoluto, seja um conhecimento razoável, baseado na experiência, baseado aí no conflito de opiniões. Então, sob esse aspecto, a igreja não é fundadora da ciência. A ciência está fundada na capacidade natural do ser humano de conhecer as coisas. Então, ela existe desde muito antes da igreja. Agora, é verdade que muito da ciência moderna deve-se, ou melhor, tem que pagar tributo à Igreja Católica, porque foram dentro dos mosteiros
Foram entre muitas ordens religiosas que a ciência progrediu muito ali no final da Idade Média. E tudo aquilo que aparece de maneira mais pública, mais evidente, pelo menos para nós hoje, por conta do teor com o qual são escritos livros de história, muito daquele boom da ciência, da chamada Revolução Científica, a partir do século XVI, não teria existido se não fosse o esforço feito por monges intelectuais católicos dentro de mosteiros, de escolas, de universidades na Idade Média. O que acontece é que nessa época, primeiro, que não havia o desejo de prestígio intelectual tal como passou a existir a partir do século XV e XVI. A partir do século XV e XVI, tornou-se muito importante você adquirir cargos e status social por conta das obras que você fazia, das descobertas que você empreendia. Durante a Idade Média, tudo era feito para a glória de Deus. As pessoas queriam descobrir a verdade pela verdade e não pelo status que aquilo dava. No final da Idade Média, com a invenção do diploma, com a sobreposição do poder temporal aos poucos ao poder espiritual, foi se criando ali uma intelectualidade de corte, intelectuais que viviam bajulando os reis, que eram financiados pelos reis. E essa intelectualidade já não buscava a verdade com tanta seriedade quanto os cientistas e pensadores católicos, e, ao mesmo tempo, e até como efeito disso, se preocupavam demais com o prestígio. Então, eles acabaram se tornando um pouco mais conhecidos do que os intelectuais medievais, sem os quais eles não seriam nada. Por isso que se dizia nessa época que eles avistavam o mundo, mas porque estavam sobre ombros de gigantes. Esses gigantes sobre os quais os modernos avistavam o mundo e faziam suas descobertas eram todos pensadores medievais, católicos e, na maior parte das vezes, monges. O número de jesuítas que fez descobertas científicas e que foram fundamentais para o avanço da ciência na modernidade é assim, infindável. É muita coisa mesmo. Existe um texto do Rafael de Paulo que saiu como introdução a um livro sobre publicado pela Eclésia, pela Concreta, se não me engano, sobre o Roberto Grosseteste. O Rafael de Paulo fez o prefácio desse livro e nesse prefácio ele toca justamente nesse ponto, na quantidade de intelectuais católicos que contribuíram para o boom da ciência que vai ser desencadeado a partir do século XVI e que são desconhecidos por uma questão ideológica, porque a partir do iluminismo, com todo aquele ímpeto de você quebrar as pernas da igreja e colocar sobre ela o poder das sociedades laicas, fez com que se tratasse a intelectualidade da Idade Média como se fosse uma época de trevas, como se ela não existisse. Né? De modo que a gente só conhece o que a gente fala em ciência, lembra de quê? De Newton, de Galileu, de Descartes, de Francis Bacon, etc. Isso é uma coisa completamente inadequada, porque eles não foram os primeiros, nem foram os maiores. Nem foram os maiores. Apesar de serem muito grandes. Então, eu não sei se foi isso que a pessoa quis perguntar, a ciência moderna ela tem como uma espécie de catalisador a intelectualidade medieval. A intelectualidade medieval e até pós-medieval, desenvolvida por pessoas que levavam a ciência muito a sério, de forma ascética, até a ciência para eles era uma espécie de ascese, não era uma forma de buscar cargo, ou de ganhar dinheiro ou emprego. E justamente por isso o progresso na investigação da realidade que eles alcançavam era muito maior. Então, nesse sentido, poderia-se dizer que a ciência, que a igreja teve um papel fundamental no advento da ciência, mas não que ela seja o fundamento da ciência. A questão aí está um pouco mal colocada. Uma outra coisa que você colocou diz respeito a essa imagem que se tem de que
igreja era contra a investigação científica e que ela precisava da ignorância para poder se consolidar. O que não procede pela própria natureza dos fatos, que a abundância de cientistas católicos já mostra pelos fatos que isso era inverossímil, que isso é irreal, é falso. E segundo que a fé nos dogmas, a fé na revelação, ela nunca foi vista pela igreja como uma razão para que você negligenciasse a atividade da razão. Pelo contrário, a igreja sempre teve um princípio, desde o início, de que a fé na revelação ela amplia o seu poder intelectual de investigação da realidade. Primeiro, porque ela te oferece elementos que você não poderia ser capaz de conquistar sozinho. São os dados da revelação. E segundo, porque a graça divina amplia o poder da sua inteligência. Ela ilumina a sua inteligência. Iluminando a sua inteligência, ela te dá uma capacidade de discernimento muito maior do que aquela que você contaria sem a ajuda da graça. E um terceiro ponto ainda, a graça divina, ela fortifica a sua vontade. E se ela fortifica a sua vontade, a sua disciplina para o estudo é muito maior. E é por isso que os intelectuais católicos, você pega um São Tomás de Aquino, um João de São Tomás, é uma coisa absurda. Ou seja, o exemplo da... Não, eu só comentar que o exemplo da Suma Teológica né, o exemplo perfeito para isso, né? Você vê o trabalho, né, e a dedicação monstruosa de São Tomás de Aquino. Né? Pois é, e aquilo ali é um dos trabalhos mais superficiais dele. Ele mesmo diz, fala, isso aqui é para ajudar as pessoas que estão querendo começar a entender a doutrina. Então, é de uma grandiosidade e de um trabalho que, para nós, hoje, parece humanamente impossível. Tá? E praticamente sem erro. O número de erros ali é muito pequeno. Muito pequeno. Quando você pega os cientistas modernos, já está tudo viciado. As aquisições que eles adquirem em termos de ciência são sempre muito parciais. São sempre muito parciais. No esquema geral da ciência que eles produzem, se baseia em pressupostos, tá? Que são muitas vezes, e até na maior parte das vezes, falsos. Embora, parcialmente, eles adquiram muitos conhecimentos importantes. Principalmente do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de uma aplicação tecnológica desses conhecimentos. Tá? A prova disso é que, proporcionalmente ao avanço, ao progresso da ciência moderna, houve a degradação do espírito humano, do ponto de vista moral. E a moral, ela acompanha o progresso do conhecimento. A vontade humana, ela segue o que a inteligência conhece. Então, se o progresso da ciência moderna foi acompanhado por uma degradação moral, quer dizer que esse progresso, no final das contas, é muito relativo. Ele não é exatamente um progresso. Ele progride numa linha, tá? Mas ele regride, talvez, nos aspectos mais fundamentais e mais importantes. Então, de fato, a igreja teve uma importância, sim, e isso é uma coisa que, para a gente entender, tem que estudar. Tem que pegar, você tem que fazer aquilo que não dá para você ficar esperando que os livros de história e que os professores universitários venham te falar sobre isso. Você vai ter que pegar os livros e começar a estudar para você se convencer disso. Sim. Talvez o que ele quis dizer aqui com quais seriam as explicações teológicas da igreja como fundadora, talvez a resposta seja o que você falou, que é porque eles tinham o ideal de fazer tudo para Deus, né? Então os caras investigavam a realidade ali diante da verdade suprema, que seria Deus, né? Então eles não tinham interesse em né, manipular ali qualquer coisa, até porque não tinham cargos, igual você falou, né? Isso, Deus estava vendo o tempo inteiro. Eles estavam fazendo ciência diante de Deus. Então, a ciência era uma ascese. Ela era um exercício ascético. Ela não era uma profissão. Ela era um exercício ascético. É uma coisa muito mais... se as pessoas percebessem o quanto que isso otimiza o que você está fazendo, né? Se você faz uma coisa para Deus, diante de Deus, isso otimiza a coisa de uma maneira que as pessoas são incapazes de conceber hoje. Sim. Daí a perfeição da arquitetura medieval,
a perfeição da arte medieval em geral, a perfeição das obras filosóficas, das obras literárias, né? Tudo o que era produzido pelo homem era mais perfeito, ou seja, mais bem acabado, mais próximo da verdade, porque feito sob os olhos do Senhor. Isso hoje parece loucura, as pessoas realmente não entendem isso hoje. Mas, assim, paciência, azar delas. Sim. Então, indo para a próxima pergunta aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas vamos tentar descobrir aqui. Ele pergunta assim, a posição da igreja sobre a vida fora da Terra é de que isso é um assunto da ciência. Então, me parece que ele quis dizer aqui que a vida após a morte, né, seria um assunto em que a igreja não consegue explicar. Não sei, é o máximo que eu consegui entender dessa pergunta aqui. Talvez seja isso mesmo, né? Não sei, eu entendi, quando ele falou vida fora da Terra, eu entendi que ele estava falando de Ah, extraterrestre. sim, é. Ah, então porque senão ele Porque, falaria vida após a morte, né? é, é. Eu É. entendi que a pergunta, que a referência é que hoje, quando a gente fala, como as pessoas são materialistas, quando a gente fala de extraterrestre, vida fora da Terra, a gente pensa o quê? Vida em outros planetas, e não em outros planos. Uhum. Vida fora da Terra, sempre, todo mundo sempre soube que existiu. Os anjos estão fora da Terra e estão vivos. Deus está fora da Terra e está vivo. Então, antigamente, você concebia as vidas ou seres extraterrenos como estando em outros planos que não o plano material físico. Quando você parou de acreditar nesses outros planos, em virtude, principalmente, da metafísica do Newton, do Galileu, dessa turma, quando você fala em vida fora da Terra, você está entendendo Terra como planeta. E não exatamente como a existência física enquanto tal. Para o homem medieval, num certo sentido, Terra significa todos os planetas. Se a gente pensar em planetas, assim como a gente pensa hoje, tudo isso é Terra. Então, fora da Terra é o que está em outro plano. Agora, para o homem moderno, como só existe esse plano, fora da Terra é o que está em outro planeta. Então, eu acho que o que ele quis dizer aí é que a igreja não se manifesta a respeito da existência ou não de ETs, certo? De marcianos, vamos dizer assim. Sim. E, aí qual foi a pergunta que ele colocou? Que a posição da igreja sobre isso, né, sobre a vida fora da Terra, é de que isso é um assunto da ciência. Ah, tá. Então, está dizendo que a igreja não se manifesta sobre isso e deixa isso para que a ciência descubra ou não, como cabe à ciência descobrir singularidades próprias do mundo físico, né? Olha só, Isso. vamos supor que ele está falando de marciano, tá? Porque se estivesse falando de, de, de seres de outros planos, a pergunta seria absurda, porque a igreja Isso. só se manifesta sobre Isso. isso. Exatamente. Então, vamos supor que ele esteja falando de marciano. Num certo sentido, é verdade que a igreja não tem nenhuma. Se você procurar, por exemplo, nos compêndios de definições dogmáticas da igreja, ela não diz nada sobre isso. Tá? A igreja católica não diz nada sobre isso. Não diz nem que existe, nem que não existe, nem que é possível. Ela simplesmente não fala. Tá? O que não quer dizer que ela diga que é um assunto que só cabe à ciência. Se ela não diz nada, ela não diz nada. É, que é isso, cara? Um sino? No relógio, cara, esqueci de desligar. Ah, entendi. Foi mal. Vai parar. Aí, parou. É, bem, então, a ciência não diz nem que existe, nem que não existe. E nem que tem que ficar a cargo da ciência. A ciência, perdão, a religião. Ela não diz nada disso. A igreja não diz nada. Agora, você pode analisar isso. Né? Se a igreja não diz nada, isso está livre para que você especule. Você pode especular sobre isso. Então, por exemplo, existe um sujeito chamado Jacques Vallée, que, se eu não me engano, ele trabalhou na NASA, e ele resolveu estudar esses fenômenos extraterrestres, marcianos, essas aparições de disco voadores e etc.
estudou isso no mundo inteiro. E ele, a conclusão dele foi a seguinte, olha só, é impossível, vale a pena ler esse cara, vale a pena ler porque ele era um cientista, ele era um estatístico, então ele trabalhava muito bem com estatística, e ele era um sujeito que mexia com tecnologia informática, computacional. Então ele lista todos os casos possíveis, lista a localização desses casos, o tipo de fenômeno, o que acontecia, se acontecia ao mesmo tempo em vários lugares, se acontecia em pontos da Terra de modo simultâneo ou não, de modo sequencial ou não, e começa a fazer estatística. E chega num ponto em que ele fala, é impossível que isso aqui seja um fenômeno puramente físico. Um fenômeno puramente físico e material não poderia acontecer nessas proporções, tá, sem que ele se tornasse evidente para todo mundo. Se esse fenômeno fosse puramente físico, todo mundo saberia que esse negócio existe, todo mundo teria visto isso. Só que não é o que acontece. A quantidade de aparições é grande, muitas vezes elas acontecem de forma simultâneas, em vários lugares distantes. E, no entanto, poucas pessoas conseguem ter acesso a isso. Né? Existe um elemento meio nebuloso nessas aparições. Então ele vai dizer, a conclusão dele é, tudo indica que esses fenômenos sejam meio físicos, tá, e meio de natureza preternatural, de natureza sutil. De natureza sutil quer dizer de natureza meio onírica, meio psíquica, meio mágica. Não chega a ser espiritual, né? Não chega a ser espiritual no sentido elevado da palavra espiritual, tá? Mas diz respeito àquele plano que está entre o plano espiritual e o plano físico, que é mais ou menos o plano dos sonhos ali, o plano chamado plano psíquico. Tá? Então, o que quer dizer que alguns dos elementos envolvidos nessas aparições são físicos mesmo. Se você estiver lá, você vai ver, você vai tocar, você vai sentir. Tá? Alguns dos elementos são psíquicos. Então, por exemplo, quando o sujeito é abduzido, e acorda num outro lugar, e quando ele volta e fala que não sabe se ele foi realmente com o corpo ou não, aquilo ali tem todas as características de uma experiência psíquica, que pode ser feito por sugestão hipnótica, pode ser feito por manipulação de alucinógeno, pode ser feito por efeitos mágicos. Um feiticeiro faz isso. Um feiticeiro faz isso fácil. Se você ler a vida dos santos do passado, você vai ver em muitos desses santos, em muitas das vidas desses santos, você vai ver a ocorrência constante de fenômenos desse tipo. Meio físicos e meio psíquicos. Você lê, por exemplo, a vida de São Cipriano, que era um bruxo e depois se converteu, a vida dele era cheia de manifestações desse tipo. Tá? Luzes, seres esquisitos, tá? E daqui a pouco experiências subjetivas produzidas por esses mesmos seres, né? Produzidas na mesma situação, na mesma circunstância. Então, uma mistura de elementos físicos e psíquicos, físicos e mágicos, por assim dizer. E o que os grandes santos sempre, a quem os grandes santos sempre atribuíram esses efeitos, ou essas presenças? Aos demônios, aos anjos. Tá? Então, os anjos são seres espirituais, mas que têm poderes sobre os elementos da matéria, eles podem manipular a matéria, né? Tanto é que um anjo pode se materializar, ele não se materializou lá, sei lá, para a Virgem Maria, ele se materializa. Quando ele se materializa, não quer dizer que ele ganha um corpo igual ao nosso, quer dizer que ele manipula elementos do mundo físico para produzir a imagem de um corpo. Ele mexe ali com a terra, com o ar, com o fogo e com a água e produz um corpo. E sustenta durante um tempo só, né? Durante o tempo, no caso de um anjo bom, tá? Durante o tempo em que Deus permitir ele fazer isso. Porque um anjo, no sentido do bom anjo, ele só se manifesta fisicamente e entra em contato com os homens porque Deus mandou, já que a vontade dele está unificada à vontade divina. Então ele só faz isso quando Deus manda ele fazer alguma coisa.
No caso dos anjos maus, dos demônios, eles fazem isso em desobediência a Deus. Então, eles podem fazer isso, eles fazem com mais frequência. Tá? Por isso que a igreja alerta. Geralmente, quando ocorrem aparições desse tipo, são demônios e não anjos. Tá? Os anjos geralmente vão manifestar-se para homens santos, tá? Porque Deus determinou que eles fizessem isso em circunstâncias muito específicas. Agora, os demônios não, porque eles ainda são anjos, eles ainda têm a natureza angélica e, por isso, têm poder sobre a matéria. E eles podem manipular, eles perdem a graça, mas não perdem a natureza. Então, eles ainda têm poder sobre a matéria. E como eles estão privados da graça, eles usam o poder que eles têm sobre a matéria para perder a alma dos homens. Então, eles vão começar a produzir efeitos físicos e psíquicos no intuito de confundir o espírito humano. De confundir o espírito humano, de produzir ídolos. De produzir ídolos. De fazer o homem adorar uma técnica mágica, adorar um animal, ou adorar um disco voador. Certo? Então, por que... Uma pergunta que poderia ser feita. Por que a igreja costuma dizer para a gente não dar muita atenção e não buscar muito esse tipo de experiência? Porque, no geral, esse tipo de experiência provém de um agente diabólico. Um anjo, que por ser anjo tem poder sobre a matéria e que por ser um anjo caído quer perder a sua alma. E ele vai usar esse poder para te fascinar com fenômenos extraordinários que você não pode produzir, mas que ele pode produzir, que para ele não é nada, é fácil dele produzir, e que vai gerar em você um certo culto, uma certa inclinação na direção daquilo ali. Seja no sentido de que você vai querer ter aquele poder, seja no sentido de que você vai querer estar aliado àquele agente espiritual que está produzindo aquilo. Daí começam a surgir as várias seitas e sociedades de feitiçaria, etc., que existe mesmo. Isso é outra coisa que o homem moderno não acredita, mas também não acredita porque é estúpido. E se começar a ler, a estudar e a procurar, no bairro dele vai ter um quintal onde alguém vai estar fazendo um negócio disso. É só procurar. Agora, uma outra pergunta que poderia vir é... então, respondendo a pergunta que eu coloquei antes, a igreja aconselha não se meter muito com isso, porque, no geral, são demônios. No geral, são demônios. Né? Tem até a história de um santo, não me lembro quem é, para o qual a Virgem Maria apareceu para ele. Quando ela apareceu, ele disse, vai de reto, Satanás. E, imediatamente, a Virgem Maria se transfigurou no demônio. E ele disse depois, eu sei que para mim a Virgem Maria não apareceria. Ela não apareceria para mim. Como quem diz, a minha alma não é pura o suficiente para uma aparição dele. Aquilo ali era um demônio querendo me pegar na minha vontade de piedade. Eu adoraria que a Virgem Maria aparecesse para mim. Então a igreja aconselha, porque no geral são demônios que fazem. Não são anjos bons. E uma outra questão que poderia se colocar, que é muito interessante, e quem vai colocar essa questão é um padre ortodoxo chamado Serafim Rose, que tem um livro chamado A Religião Ortodoxa, alguma coisa assim, onde ele tem um capítulo só sobre extraterrestre. Onde ele cita, inclusive, o tal do Jacques Vallée, a quem eu me referi agora há pouco. Ele vai dizer o seguinte, ele se coloca essa questão, mas por que antigamente não apareciam discos voadores? Não apareciam naves espaciais? E por que hoje os demônios se manifestariam dessa forma, e não da forma como eles se manifestavam antigamente? A resposta que ele dá é muito razoável. O demônio ele vai se adaptar às contingências da época. Não convinha aparecer daquela forma, né? Não convinha, porque naquela época as pessoas acreditavam, a cosmovisão era outra. Hoje a cosmovisão é materialista, e nós acreditamos num espaço indefinido, que existem outros planetas, e nós temos uma tecnologia que antigamente não se tinha. Então, toda essa imagem produzida pela cosmovisão moderna
e mecanicista e tecnológica faz com que os demônios, para perder as almas dos homens, manipulem a matéria de tal modo para produzir efeitos que sejam verossímeis dentro do mundo em que nós vivemos. Dentro do mundo em que nós vivemos. Então, eles vão aparecerem como discos voadores, como luzes eletrônicas, ou seja lá o que for. Então, é uma hipótese isso. Isso não é um dogma da igreja, isso não é um conhecimento deduzido de nada, mas é uma hipótese razoável, que faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Quais são os poderes que os alienígenas costumam manifestar nessas aparições e nessas experiências, esses contatos imediatos, né? É o quê? É uma certa comunicação extracorpórea. O sujeito encontra o alienígena, ele não fala nada, mas você ouve a voz dele dentro da sua mente. Ou seja, ele tem um poder de sugestão, ele sugere pensamentos dentro da sua mente. Poder próprio dos anjos e dos demônios. Eles conseguem, como que estar em dois lugares ao mesmo tempo, eles conseguem se deslocar no espaço físico de modo imediato. Ou seja, eles não estão contidos nas limitações do espaço e do tempo, o que também é próprio dos demônios e dos anjos. Então, tem uma série de características que as pessoas atribuem aos marcianos, por assim dizer. Se você compará-las, elas são exatamente as características próprias dos seres pré-eternaturais, dos anjos, dos demônios. Então, tudo indica, e essa é a conclusão, tanto do Jacques Vallée, que não é um sujeito de dentro da igreja, quanto do Serafim Rose, que é um monge ortodoxo, morreu tem pouco tempo. E muitos protestantes, que em muitos ciclos protestantes se acredita muito mais em demônios e nessas coisas do que em ciclos católicos, muitos protestantes estudando isso chegaram à mesma conclusão. Isso aí são demônios. Essas coisas são demônios. Você vê o Pasolini, o diretor maluco italiano, que era maluco sob certo aspecto, mas que estava tendo lapsos de lucidez muito interessantes no final da vida. No final da vida ele estava se tornando um conservador, abandonou o Partido Comunista, estava se tornando um conservador. Ele começou a estudar essas coisas e dizia: os alienígenas são deuses. Os alienígenas são exatamente o que os antigos chamavam de Deus, só que se manifestando dentro do contexto próprio da nossa época. Então, e você vê o seguinte, Tomaso, nos anos 60, criou-se todo um culto, uma religião em cima dos UFOs. O que é uma outra característica de que o que está por trás disso são demônios. Toda vez que se cria um culto, uma religião, uma seita em torno de algo, é porque existe um poder preternatural que está como que coagulando a atenção das pessoas na direção daquilo. E as pessoas começam a parecer hipnotizadas. Veja, por exemplo, o caso daquela seita, se eu não me engano, é Heaven's Garden, os portais do céu, onde os caras estavam esperando a vinda do Messias, que era iminente, nos próximos meses, e ele viria numa nave, num disco voador, e levaria todos os homens, salvaria os homens que fizessem parte daquela seita. Tá? Mas para que eles fossem realmente dignos dessa salvação, eles teriam que se suicidar na data em que esse Messias viria. Então, uma seita lá de centenas de pessoas, talvez milhares, todo mundo se matou. Isso aconteceu aí, acho que nos Estados Unidos, na década de 90, talvez. Não é aquele do John Jones, não? Não é do John Jones, não. É outro. Mas é algo parecido também, né? Pelo menos a questão do suicídio é igual, né? É algo parecido. Provavelmente a seita do John Jones também tinha algum elemento de sugestão demoníaca. Mas essa Heaven's Garden é curioso, não é Heaven's Garden, Heaven's Gate, né? Portais. O curioso é que envolvia o elemento, o culto a discos voadores, a extraterrestres mesmo. E isso levou todo mundo à morte, ou seja, ao suicídio, à perda da sua própria alma. Então, esse culto, essa religião dos UFOs é um outro elemento que denota que isso é coisa do demônio.
Tá? Uhum. E como os fenômenos são meio físicos e meio psíquicos, tem toda a característica de aparições demoníacas. Leia os livros do Malak Marti sobre exorcismo, que você vai ver essa mistura de elementos físicos e psíquicos na ação dos demônios sobre as pessoas sobre as quais elas têm posse, eles tomam posse. Né? Então, leiam os livros de feitiçaria também, do parece que a conexão do Tomás... Tá me ouvindo, Tomás? Voltou. Tinha travado você, tinha travado aqui. Onde foi? Sabe? Você estava dando sugestão de livro. Tava começando a dar. Você lê o livro do Malak Marti sobre... Ih, travou de novo. Eu tô te ouvindo. Tá? Tô. O livro do Malak Marti sobre exorcismo, onde ele relata uns casos de exorcismo, Cara, eu sou ruim para gravar título de livro. Mas é um único livro dele que está aí, também foi publicado pela Eclésia, se eu não me engano, ou pela Realizações. Você fica claro que as ações demoníacas envolvem sempre aspectos físicos e psíquicos, muito parecidos com o relato das experiências com extraterrestres. Se você ler os livros do Carlos Castaneda, se eu não me engano, os índios mexicanos, que são personagens dos livros do Carlos Castaneda, também interpretam os extraterrestres como demônios, o que eles chamam de aliados, que são anjos caídos que têm poder sobre a matéria e usam isso para poder enganar os homens. Então, assim, eu particularmente não tenho dúvida que é isso. As explicações são muito razoáveis e muito verossímeis. Né? Então, assim, não é uma posição da igreja, tá? Nem é a posição da ciência, embora muitos cientistas chegaram a essa conclusão. Assim como muitos religiosos que estudaram o tema também chegaram à mesma conclusão. Então, você tem cientistas e religiosos indo na direção de uma explicação de que não são animais, não são homens extraterrestres, não são seres físicos, assim. São seres psíquicos que se manifestam fisicamente para a confusão mental dos homens, que é o que geralmente acontece. O número de suicídios que existe em pessoas que começam a mexer, a cultuar extraterrestres é imenso. O número de suicídios, de esquizofrenia, de loucura. As pessoas começam a pirar por conta dessas coisas. Perfeito. Existem livros, alguém pediu referência, tem o livro o livro do Jacques Vallée. A pessoa pode ler o livro do Serafim Rose, chamado A Ortodoxia, Religião do Futuro. Tem aquele impresso, A Ortodoxia e Religião do Futuro. Tem um capítulo sobre isso. Ela pode procurar o livro do Jacques Vallée chamado Messengers of Deceptions, que também trata desse tema, e todos os livros deles tratam desse tema. E nesses livros ela vai encontrar nas notas de rodapé referências a uma série de outros livros, seja escritos por religiosos, seja escritos por cientistas, cuja conclusão sempre caminha nessa direção. Perfeito. Ô Sérgio, só pra gente. Eu acho que a gente tem 1 hora de live? Então a gente tem aí uns 15 minutos. Eu ia fazer uma outra pergunta a respeito das. A gente começou às 7h40 mais ou menos, né? Por aí. Pode ser. A gente tem 20 minutos. Então eu ia fazer uma outra pergunta sobre ciência e religião, mas vamos passar para o próximo então. O próximo tema é o aborto. E eu vou fazer as duas perguntas, mas eu acho que dá para você responder as duas ao mesmo tempo. Que é o seguinte: a primeira é: a ciência diz que a vida começa com o sistema nervoso. Por que não abortar antes disso? E a outra é: por que no caso do estupro a mulher é obrigada a carregar o fruto de um abuso? Acho que nas duas a gente tem a questão ali da questão da vida do feto, né? E de onde ela começa, e principalmente a questão se ela começa na concepção ou não, né? Eu acho até curioso, porque se você considera que ela começa na concepção e tem ali a linha do tempo do nascimento, né, os 9 meses, qualquer coisa que você fizer antes ali, seja antes do sistema nervoso, né, se você impedir ali e abortar aquele feto, aquela criança antes da criação do sistema nervoso,
não faz sentido achar que isso não é matar, né, ou assassinar, porque o que que existia antes do sistema nervoso, né? Como é que uma coisa sem vida pode gerar um sistema nervoso assim, do nada, né? Então, diz aí. Assim, primeiro que não é verdade que a ciência diz que a vida começa com o desenvolvimento do sistema nervoso. A ciência, no geral, diz que a vida começa na concepção, quando ocorre a fecundação. Tá? Isso aí, se você estudar a embriologia, fica muito claro. É praticamente fora de questão. E no momento da fecundação, você tem a produção de um novo indivíduo que tem movimentos imanentes próprios, independentes, num certo sentido, dos movimentos do corpo dentro do qual ele está. Então, aquilo já configura um novo indivíduo, tá? Que está dentro de um ambiente próprio para ele, que é o corpo da mãe. Como nós estamos dentro de um ambiente próprio para a gente, que é o corpo da Terra, mas nem por isso nós somos parte da Terra, no sentido de um membro da Terra, certo? Nós fazemos parte da Terra como uma parte, no sentido de que nós estamos dentro de um ambiente. Ela é nosso meio ambiente. Então, a mãe é o meio ambiente do feto. Mas no momento da fecundação, a ciência já constata, no geral, que ali já começou a vida. Tá? E essa vida tem que ser humana. Tá? Ela tem que ser humana porque ah, que vida que ela seria? Seria de um passarinho, de uma zebra? Não faz sentido nenhum. Certo? É um indivíduo produzido dentro da espécie humana, então espécies produzem frutos semelhantes a si, né? Agora, o sistema nervoso que é produzido ali já é um sistema nervoso humano e não um sistema nervoso, sei lá, do macaco ou do papagaio ou do que for. É um sistema nervoso de ser humano. Então, se aquele sistema nervoso já está sendo produzido como sistema nervoso humano, é porque aquilo que torna aquilo ali humano já está presente antes. Então, quer dizer que desde o momento em que houve a concepção, a fecundação, a espécie humana, ou seja, a alma humana, aquilo que faz aquilo ser humano, já está presente desde o início. A alma humana não pode ser uma aquisição posterior. Assim, ó, primeiro você tem o desenvolvimento de um cérebro e depois aquilo se torna humano. Não pode ser, porque aquele cérebro é um cérebro humano e não de uma galinha. Pô. E para aquilo ser um cérebro humano, o que torna aquilo humano já tem que estar presente desde o início. Então, o que a gente chama de vida? Vida é um corpo animado por uma força que produz movimentos internos. Essa força a gente chama de alma. Essa alma tem que estar presente desde o início, porque senão aquele corpo não seria um corpo próprio daquela espécie, que é determinado pela alma. Então, a alma está ali presente desde o início. E ela que vai. É como se a gente dissesse assim: ó, você imagina uma semente de goiaba. Essa semente de goiaba, num certo sentido, já é goiaba. Ela é semente de goiaba. Quer dizer que a essência goiaba produziu aquela semente. Então, quer dizer, você não tem primeiro a semente e depois a goiaba é produzida por aquela semente de uma maneira meio que miraculosa, como se a semente fosse neutra e produzisse uma goiabeira. Não, a semente produz goiaba porque ela já é uma goiaba em forma de semente, em forma seminal. Então, quer dizer que o sistema nervoso do humano só pode ser produzido porque o que é humano já está presente ali desde o início, juntando aqueles pedacinhos de matéria, de moléculas, células, sei lá, numa ordem específica que é a ordem humana. A semente, alguém está perguntando aqui, então ela não é apenas a possibilidade de goiaba? A semente, se você entender a goiaba como fruto, a semente é uma possibilidade de goiaba. Mas se você entende goiaba como nome da espécie, certo? Como nome da totalidade que envolve semente, árvore e o fruto, a semente já é goiaba. Ela já tem a qualidade de goiaba nela, só que ela está num estágio em que você não pode comê-la. Então, a goiaba é uma força que está agindo em todos os estágios e que existe antes dos elementos materiais.
Do mesmo jeito que o ser humano, a alma humana, ela está presente em todos os estágios. E que existe antes do primeiro estágio. Ela existe antes, num certo sentido. Logicamente, ela existe antes do primeiro estágio. Então, a vida começa na concepção. Não tem como fugir disso. É Não tem. praticamente impossível você fugir disso. Agora, por que que alguns neurologistas vão dizer que a vida começa com o desenvolvimento do sistema nervoso? Porque entende-se legalmente que o fim da atividade neurológica, da atividade cerebral, indica que o sujeito está morto. Você já pode fazer o atestado de óbito e dizer que ele morreu. Mas isso é apenas um indicador, não é a causa da morte. Se o cérebro parou, é um sinal de que ele morreu. Mas não foi porque o cérebro parou que o sujeito morreu. Está entendendo? Aquilo ali é um sinal. Então você não pode pegar esse fato, certo? Esse efeito que indica a possibilidade da morte, que você nem sabe ainda, porque tem casos em que a pessoa volta. Você não pode pegar esse efeito e retroativamente dizer depois que a vida começa com o aparecimento do sistema nervoso. Quer dizer, não é porque o fim da atividade cerebral indica que o sujeito morreu que a vida começa só quando o cérebro começa a funcionar. O argumento não procede. Sim. Então, essa seria a resposta à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, que é... Sobre, no caso do estupro, né, de uma mulher, aí a pergunta é, e ela é obrigada a carregar o fruto de um abuso. Por quê, né? A pergunta dele. Assim, obrigado em termos, né? Ela pode abortar. Certo? Ela pode abortar. Ela não deve. Então, assim, é imoral que ela mate o bebê que está dentro dela, mesmo que esse bebê tenha sido fruto de uma ação injusta. Então, quer dizer, por que é imoral fazer isso? Por que a mulher não deve, a mãe não deve matar o seu próprio filho, porque ele é fruto de uma cópula forçada, injusta, violenta. Porque a pena é proporcional à culpa. Então, quer dizer, a pena que a mulher sofreu ao ser estuprada diz respeito à culpa do agente que a estuprou. Ou seja, de quem que é a culpa pelo fato da mulher ter sido estuprada e ter sido gerado um filho nela contra a vontade dela? A culpa é do estuprador. Não é da criança. A culpa é do estuprador, não é da criança. Então, ela não pode... o fato de ser do filho dela ter sido gerado por uma injustiça cuja culpa é de um agente externo, não pode ser satisfeito pela morte do efeito desse estupro. Ou seja, eu não posso botar a culpa do estuprador no bebê, pô. Não foi o bebê que me estuprou. Percebe? Você pode até matar o estuprador. Veja que matar o estuprador que te estuprou não soa para a nossa inteligência como algo totalmente injusto. O cara foi lá, estuprou a mulher, você vai lá e mata o cara. Tem uma compensação nisso. Tá? Se as coisas devem ser assim, se tem uma maneira melhor, não está em questão agora, mas tem uma compensação nisso. Não é totalmente, tem um equilíbrio que as coisas ali. Agora, o sujeito vai lá e estupra a mulher. Aí gera-se um bebê, um feto no ventre dela, uma criança no ventre dela. Ela vai lá e mata a criança e alega como razão o fato dela ter sido estuprada. Não tem compensação nenhuma nisso. Ela está atribuindo a culpa do estuprador ao bebê. Só porque o bebê faz parte da pena que ela sofreu injustamente. Então, quer dizer, o estuprador cometeu um ato de injustiça, um mal, que fez com que a mulher padecesse de uma pena. A pena é o quê? Ela sentiu dor, agora ela vai ter que lidar com todo o sofrimento da gravidez e com o sofrimento de criar uma criança. Tá? Isso é a pena dela. Tá? Essa pena é atribuída à culpa do estuprador. Agora, ela matar esse bebê no ventre dela pode ser chamado de um ato justo? Não, não pode, porque o bebê não tem culpa dessa pena.
A justiça consiste em você atribuir a culpa, você estabelecer corretamente a proporção entre a culpa e a pena. No caso que a gente está tratando, a culpa é do estuprador e não do bebê. Então, por que o bebê tem que pagar por uma coisa que ele não fez? Não faz sentido nenhum isso. Nenhum. Agora, isso quer dizer que vai ser fácil para a mãe? Não, não vai ser fácil. Vai ser uma pena. É um sofrimento que ela vai ter. É um sofrimento. Que muito provavelmente vai ser neutralizado depois. Certo? Por uma série de outras circunstâncias que apareceram. Você vê casos em que a mãe fica apaixonada na criança e ainda fala assim, eu passaria por isso de novo, né? Vendo Claro. assim a criança já grande, né? Então... Pode ser gerada, a situação ela é tão dolorosa e tão complicada, que pode gerar na mãe a seguinte confusão. A causa do meu sofrimento é o bebê. Porque se não tivesse esse bebê na minha barriga, eu não ia estar sofrendo agora, porque eu não vou poder viajar, porque eu vou ter que cuidar de criança. Então a causa é o bebê. Então a culpa é dele. Se eu tiro ele, tudo resolvido. Não. A causa não é do bebê. A causa, ou melhor dizendo, a culpa é atribuída à verdadeira causa, que é o estuprador. O bebê é uma consequência. O bebê é como se fosse uma causa acidental do seu sofrimento. Mas ele não é a causa essencial do seu sofrimento. O bebê não pode fazer nada, ele nem age. Ele é um efeito completamente passivo da coisa até aquele momento. Então, assim, do ponto de vista moral, você não pode dizer que é justo abortar porque você foi estuprado. Porque a pena não é proporcional à culpa. Tá? O bebê não pode pagar por uma coisa que ele não fez. Você pode dizer o seguinte, eu vou matar o estuprador. Eu quero a pena de morte dele. Aí sim, você pode dizer isso. Agora, vai ser doloroso, vai ser complicado, mas assim... Essa é a questão, né? Porque quando a gente fala isso, algumas pessoas podem entender que a gente está neutralizando o sofrimento da mãe, né? Não, de jeito nenhum. Essa é a questão, me parece, a Laís está até falando aqui, né? Eu acho que esse que é o negócio. Que não é, a gente não está neutralizando ou ignorando esse sofrimento, mas o que a gente está dizendo é que em muitos casos a mãe, depois de ter passado o sofrimento inicial ali, ela fica apaixonada naturalmente, porque o filho é dela, né? Não é o caso de neutralizar o sofrimento de jeito nenhum. Eles é que estão neutralizando uma vida. Eles é que estão neutralizando a vida. Eles é que estão deixando de perceber que estão matando, que estão fazendo uma coisa pior do que o estuprador fez. Certo? Porque matar uma pessoa que não pode se defender é até pior do que estuprar alguém. Então, eles é que não estão vendo que estão matando alguém sem que essa pessoa tenha feito nada. Nada. No fundo, é porque não se concebe o bebê, o feto, como uma pessoa. Se entendesse realmente que aquilo é uma pessoa, a pessoa não faria isso. Mas como não se entende, como as pessoas nem pensam muito no assunto, tá? E como querem fugir da gravidez como loucas, ninguém quer ter família mais, ninguém quer ter filho, não vê lá na ultrassom o coraçãozinho batendo, a mãozinha crescendo, aí acha que aquilo ali é só uma coisa. Por isso que fala, é uma parte do meu corpo, como se fosse uma verruga. Isso é estupidez, esse argumento não faz sentido nenhum. E não é negligenciar o sofrimento da mãe, é levar em conta o sofrimento da mãe e o ato que está recaindo sobre o bebê, que é pior do que o estupro. Sim. Então a gente está dando uma visão mais abrangente ainda da situação. Agora, o sofrimento da mãe, tá bom, é um sofrimento, cara. Se eu fosse mulher, eu não queria que acontecesse comigo. Nem quero que aconteça com nenhuma das mulheres. Sou contra o estupro. Tá? Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, não atribua uma coisa como razão suficiente para você fazer uma outra pior do que aquela. Então, isso é muito elementar. Mas realmente é complicado. A pessoa, no momento, vivendo a situação, por isso que é a lei que tem que garantir isso. Para que a pessoa seja obrigada, por força da lei, a não fazer isso. Para que quando venha o momento de lucidez, ela consiga perceber que ela agiu corretamente. Ainda que tenha sido a sua ação dela tenha sido forçada pela lei. Sim. Ô Sérgio, eu acho que a gente tem pouco tempo, cara. Pô, acho que a gente tem 5 minutos. Acho que eu consigo aqui pegar duas e juntar. Essa aqui é uma pergunta boa.
O tema então é a verdade agora, né? E a primeira pergunta é: por que é necessário haver uma verdade? E a segunda, como filosofia e religião contribuem para a busca da verdade? Então a gente pode juntar na seguinte pergunta: por que é necessário haver a verdade? Aliás, é duas, né? E qual a contribuição da filosofia e da religião nessa busca, né? Tá, muito simples. A verdade existe porque existem coisas. Verdade nada mais é do que a correspondência do que você fala ao que existe. Certo? Se não existisse nada, não existiria verdade, porque o discurso não poderia corresponder a alguma coisa e nem o discurso existiria. Então, por que é necessário existir a verdade? Porque existem coisas. Se existe alguma coisa, a verdade tem que existir, porque ela é simplesmente a afirmação daquilo que existe. Simples. Não tem como fugir disso. Por isso que o sujeito que fala que não existe verdade, no fundo, ele está pretendendo enunciar uma verdade. Sim. Simples. E como que a filosofia e a religião contribuem? A filosofia é um método de busca da verdade a partir da razão humana, de uma capacidade natural do ser humano. E a religião é um ato pelo qual a própria verdade se revela ao homem. Então, são dois modos diferentes de você acessar a verdade. Um por um esforço metódico próprio e um porque a própria verdade vem até o homem. É claro que essa segunda maneira te transmite coisas e conhecimentos que você jamais poderia alcançar sozinho. Tá? Mas a primeira maneira, ela desenvolve a sua capacidade intelectual de um modo absurdamente fantástico. E Ou o seja, ideal é o sugere que casamento das duas. O ideal é o casamento das duas, que é o que a gente tinha falado no começo, Isso que aí. fez com que cientistas geniais fossem produzidos ao longo da Idade Média, porque trabalhavam na clave da revelação e da razão. Coisa que, infelizmente, os professores de história nem sonham em saber. E parece que ocorre um movimento da misericórdia divina, mesmo que conforme você vai se aprofundando nessa sese intelectual, né, por meio do estudo da filosofia, Deus vai te mostrando as coisas mais também, né? Como ele te compensa do esforço que você está fazendo de buscar ele, né? Exatamente. Você tem aí uma conciliação, embora elas nunca se unam, certo? Elas vão sempre se aproximando cada vez mais. Embora nunca se encontrem totalmente, elas sempre se aproximam cada vez mais, porque a verdade é infinita. Porque tudo que existe, existe em função de um ser absoluto e infinito. Se a verdade é o próprio ser, é a própria existência, ela é infinita. Então ela é inesgotável, num certo sentido. Sim. Acho que foi, né? Tá. Vai cair aí, vai, né? Acho que vai, já tem pouco tempo. Melhor a Então gente tá. encerrar antes para não ser Sobrou mais abuso. perguntas, quem sabe a gente faz uma outra aí, outro dia. Na semana que vem, isso. Aí a gente Tá. responde aquelas que não foram respondidas. Beleza. Beleza? Agora só tem 20 segundos. Então, um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. Obrigado, Tomaso. Valeu, Sérgio. Obrigado pelo convite aí.